nós estaremos iniciando um tema, chama Um Povo de um Único Deus. Estarei trabalhando essa mensagem em 2 etapas, então hoje nós estaremos trabalhando uma primeira parte, daqui 2 semanas eu estarei dando a continuidade desse tema. Um só povo de um único Deus. Você pode dizer isso? Um só povo de um único Deus. Amém. Para isso, quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Efésios 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler a princípio do 11 ao 12. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, lembrai-vos de que no passado vós gentios, diga, gentios, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vamos orar. Senhor Deus Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Eu quero pedir para que o Senhor esteja abençoando. Senhor Deus, venha falar aos nossos corações. Senhor Deus, é um privilégio nós podermos escutar dessa palavra. É um privilégio nós estarmos aqui. E a Tua palavra é poderosa para nos fazer renovados, para nos santificar. Que o Senhor venha nos santificar, que o Senhor venha nos corrigir. E que nós possamos crescer no caminho da fé, na perseverança, para que nós possamos dia a dia se parecer mais com o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Quero pedir para o Israel colocar uma imagem. Eu não sei se dá para ver bem, mas alguém consegue detectar que época e que fato histórico é isso aí? Nós temos uma professora de história aqui, você sabe, Raíssa? Consegue imaginar? Perfeito. Nós temos uma professora de história aqui, ela sabe. Gente, essa é a foto da queda do Muro de Berlim. Quem conhece esse fato histórico? Queda do Muro de Berlim. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida entre os vencedores, né, os aliados. E nós tínhamos, nos aliados, o lado que era capitalista e o lado comunista. Então nós tínhamos, né, os Estados Unidos e mais seus aliados que eram capitalistas e a União Soviética que era comunista. E foi levantado esse muro no ano de 1961. 1961 foi levantado esse muro na Alemanha. A Alemanha foi a grande derrotada e o grande palco desse conflito, que ficou conhecido como a Guerra Fria, aconteceu na Alemanha. Foi levantado esse muro que se dividia a Alemanha Ocidental, no qual quem comandava era os aliados, né, os Estados Unidos, o capitalismo, e do outro lado a Alemanha Oriental, que é a União Soviética, junto com, né, o bloco socialista, né, o bloco comunista. E é muito interessante, porque havia essa divisa entre esses blocos, bem na capital da Alemanha, bem em Berlim, ficava essa divisa. Então foi levantado esse muro, famílias foram separadas, há fotos de familiares, então, olhando assim por cima do muro, para tentar ver parentes, ficaram separados por causa desse muro. E no ano de 1989, na madrugada de 9 para 10 de novembro, foi um marco histórico. O que aconteceu? Houve a queda desse muro. Esse muro foi derrubado pela população. Foi dado a liberdade, né, para isso, para que a população derrubasse esse muro. E isso foi um marco histórico, porque aqui foi novamente a unificação da Alemanha. Nós vemos novamente pessoas que estavam separadas se unindo novamente.
E o que eu quero tratar hoje é a respeito da consequência que o pecado traz, que além do pecado nos separar de Deus, ele nos separa uns dos outros. Então, desde a queda do homem, guerras e conflitos passaram a fazer parte da nossa história. Desde o primeiro homicídio, no qual Caim matou o seu irmão mais novo, Abel, nós vemos muros sendo levantados, muros que dividem as pessoas, os muros do racismo, muros da intolerância religiosa, muro das ideologias, dos conflitos políticos, do machismo, do feminismo, e entre tantas e tantas coisas que causam inimizade. Quero que você diga essa palavra, inimizade. Inimizade. Essa palavra será uma palavra muito chave para nós entendermos esse texto. Então o pecado não nos apenas separa de Deus, mas também separa uns dos outros, nos separa dos nossos irmãos. Pare e pense em quantas guerras já assolaram o nosso mundo. Quantas guerras ainda acontecem nos dias de hoje e causam desastres, tragédias, mortes. Quantas guerras ainda acontecem nos dias de hoje? É interessante que até mesmo o povo de Deus, até mesmo Israel, ele foi dividido. Quem sabia que Israel, houve uma divisão do reino de Israel? Sabiam disso? Mas após o reinado de Salomão, depois do rei Salomão, houve seu filho Roboão. E quando Roboão assume o reinado, o povo ele vai reclamar, porque os impostos estavam muito pesados. E Roboão vai primeiro se aconselhar com os mais velhos, com os mais sábios. E os mais sábios dão um bom conselho a Roboão. Fala, faça o que o povo está pedindo, diminua os impostos. Mas Roboão depois vai se aconselhar com seus amigos. E os seus amigos dão um conselho totalmente oposto. Falam, não, se eles estão reclamando que isso está pesado, vamos pesar mais ainda, para mostrar que você que manda. E Roboão faz isso. E com isso, o povo se rebela contra a dinastia de Davi. E o reino se divide entre o reino do sul, que ficou o reino de Judá, cuja capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, cuja capital é Samaria, que daí viria os samaritanos. Lembra que judeus e samaritanos não se davam bem? Divisão. O pecado causa divisão, separação entre nós e Deus, e por consequência nós somos separados do nosso irmão. Mas uma coisa é certa, enquanto o pecado gerou inimizade entre as pessoas, Cristo veio trazer paz e reconciliação entre os povos. Você crê nisso, amém? É sobre isso que nós iremos ver. Nesses versículos 11 e 12, nós vemos a triste realidade dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios é quem não são judeu. Alguém aqui que tem descendência judaica? Não? Todos aqui nós somos gentios. E esse texto fala muito a respeito de nós. E o texto ele começa explorando essa triste realidade no qual nós, os gentios, se encontrávamos. E diz assim: portanto, lembrai-vos que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, estavam naquele tempo, diga assim, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso. Esse texto ele nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que os gentios eram desprezados pelos judeus. Sabe, os judeus abominavam tanto um gentio, que ele não poderia, um homem judeu, uma pessoa judia, não poderia entrar na casa de um gentio. Porque isso era considerado algo impuro. Uma pessoa que fizesse isso, ela estaria inapta a participar do culto público. Seria a mesma coisa que eu fosse na casa de uma pessoa não cristã, uma pessoa que não crê no Senhor.
E eu vou lá, visito essa pessoa, e de repente alguém aqui da comunidade vê e fala, vai lá no pastor Vinícius e fala, ó, o Josué, ele está na casa de um descrente. Então, fala assim, ó, por causa disso você não pode participar do culto. Mais ou menos isso, o nível de divisão, de separação que havia entre judeus e gentios. Eles abominavam os gentios. Os judeus, eles se consideravam superiores aos outros povos por serem parte do povo da aliança. Eles possuíam a circuncisão, esse sinal externo da aliança, e eles se orgulhavam disso. Mas não era para ser assim. Nunca foi para ser assim. Quando nós vamos para Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, o grande patriarca, ele dá uma promessa a Abraão, e essa promessa é que dele Deus faria um grande povo, uma grande nação, que seria a bênção para todas as famílias da terra. Observe isso. Deus chama Abraão, escolhe pela sua soberania fazer dele uma grande nação. E algo muito interessante aqui, porque não havia mérito para Israel ser escolhido por Deus. Quando a gente para e pensa, por que Deus escolheu Israel? E a resposta é porque Ele assim o quis. Porque Deus é soberano. E os propósitos dele estão muito além do que nós podemos imaginar. E Deus escolheu Israel. Deus escolheu desse povo fazer um povo que seria bênção para os povos da terra. Israel era para ser um luminar, uma luz em meio às trevas que dominavam o mundo. Contudo, nós vemos que Israel falhou. Israel falhou em testemunhar aos gentios. Nós estudamos recentemente o livro de Juízes, onde relata o pior estado que Israel chegou. Nós vemos a situação que o povo se encontrou, se misturando com os povos, ao momento que ele adentra a terra prometida, e a princípio eles começam bem, na liderança de Josué, conquistam boa parte da terra, mas em um determinado momento, eles param de conquistar a terra, eles começam a se aliançar com os povos daquela terra, e com isso eles acabam se contaminando. Israel ele se corrompeu, como e com as nações gentílicas. Israel falhou em testemunhar para os gentios. Mas nós vemos também nesse texto que os gentios eram espiritualmente falidos. E Paulo explica isso da seguinte maneira. Primeiro ele fala que os gentios estavam separados de Cristo. E o que isso significa? Isso significa que enquanto Israel aguardava o Messias, Israel sabia da promessa que viria o Messias, viria o Salvador, mas os povos gentios nem mesmo isso sabiam. Eles não tinham conhecimento, não tinham essa revelação. Deus, na verdade, chamou Israel para levar dessa revelação, fazer com que os povos conhecessem o verdadeiro Deus. Os gentios não tinham esse conhecimento, e por isso eles estavam separados de Cristo. Nós vemos que os efésios, essa carta foi destinada aos efésios, eles adoravam a deusa Diana, em vez de adorar a Cristo. Era um povo que vivia num imenso buraco espiritual, numa escuridão espiritual. Eles estavam cegos, completamente perdidos. Segunda coisa, fala que eles estavam separados da comunidade israelita. Como nós vimos, Deus havia escolhido Israel e lhe dado a sua lei e as suas bênçãos. E a única maneira que havia de um gentio desfrutar dessas bênçãos era se fazer um prosélito, era se converter ao judaísmo, era se converter, cumprir todos os ritos, serem circuncidados, tinha que passar por todo esse processo. Eles estavam separados da comunidade israelita, e com isso eles eram estranhos à aliança da promessa.
Essas alianças foram acordos relativos à promessa do Messias feita a Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão e a sua descendência. O povo de Israel tinha essa promessa. O povo de Israel tinha essa aliança. Os gentios já não havia aliança alguma. E por isso os gentios eles viviam sem esperança, porque viviam sem Deus. Sabe, sem Deus não há esperança. A única esperança que podemos encontrar nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, é a esperança no Senhor. É a esperança em Cristo Jesus. É interessante que os gentios, eles não tinham a esperança de uma vitória sobre a morte. O mundo gentil era um mundo que se entregava aos prazeres de maneira descontrolada. Nós olhamos para os dias de hoje e vemos uma busca incessante pelo prazer, que nós chamamos de hedonismo, essa idolatria pelo prazer, essa busca incessante pela felicidade. E se as coisas eram assim, no mundo antigo era terrível, a moral era terrível. Nós tinha naquele tempo duas correntes filosóficas. Havia os epicureus, que eram homens que eles não acreditavam na eternidade. E por isso eles viviam de maneira descontrolada, eles viviam a todo custo em busca da felicidade. Porque se não vai ter nada depois daqui, então eu vou viver da maneira que me agrada, da maneira que me satisfaz. Se não há algo melhor para me satisfazer, eu vou buscar esse prazer de maneira descontrolada. Essa filosofia ainda permeia nos dias de hoje. E pessoas buscam de maneira descontroladas satisfazer as suas almas, satisfazer o seu coração, satisfazer os seus desejos. Mas assim como uma droga, assim como a cocaína, assim como o crack, que a pessoa usa e fica dependente daquilo, e quanto mais utiliza, mais fica dependente, mais quer, mais usa e não consegue se satisfazer. É assim que as pessoas vivem, buscando prazeres longe do Senhor. E a verdade é que isso não satisfaz. A pessoa vai continuar buscando e continuará vazia. Continuará necessitando de algo, pois o que nós precisamos é do Senhor. Somente Jesus pode satisfazer as nossas almas. Havia um outro grupo que eram os estoicos, que era um grupo fatalista, era um grupo que buscava por meio da razão atingir um certo tipo de nirvana, um certo tipo de estado de felicidade, onde poderia lidar com as situações, tudo por meio da razão. Eram pessoas que botavam a confiança no seu próprio braço, no seu próprio conhecimento, e achavam que por si só poderiam encontrar essa felicidade. Mas eles também estavam enganados. Só há esperança em Cristo Jesus. Amém? Esse era o estado do povo gentil. Esse era o estado desses povos. Povos que não conheciam o Senhor. Povos que estavam distantes da promessa. Povos no qual não havia esperança. Mas Deus fez algo muito especial pelos gentios. E nós encontramos isso no versículo 13 ao 15. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar um novo homem, diga assim, um novo homem, fazendo assim a paz.
Sabe, muros de inimizade foram levantados entre judeus e gentios durante toda a história. E durante séculos, os judeus viveram de forma diferente dos gentios, tanto na religião, quanto nas vestimentas, quanto na dieta alimentar, nas leis. E nós vemos que até mesmo no início da história da igreja, houve uma certa dificuldade dos judeus cristãos lidarem com os gentios cristãos. Nós vemos lá em Atos 10, que o apóstolo Pedro, ele resistiu em colocar os gentios na sua agenda evangelística. Nós vemos que Deus teve que, através do sonho, falar com o apóstolo. E no sonho Deus usa, bota alimentos, comida, carne que era considerada impura, e fala, coma. E Pedro, ele fala, não, nunca coloquei tal coisa impura na minha boca. E Deus dá uma palavra poderosa a Pedro. Ele fala, não julgue impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava abrindo o caminho para a evangelização dos gentios. E logo em seguida, nós vemos lá em Atos, na continuação do texto em Atos, que vai lá um centurião até Pedro, que também, por meio de sonho, o Senhor o envia para falar com Pedro. E Pedro, meio sem saber, começa a evangelizar essas pessoas. E aquelas pessoas se converteram. Aqueles homens se converteram, aquela família se converteu. Foram os primeiros gentios a se converterem. E é muito interessante, porque quando isso acontece, em Atos 11, nós vemos que as pessoas, os cristãos lá em Jerusalém, judeus, eles ficam escandalizados com isso, e vão repreender a Pedro. E essa situação acabou culminando no que nós vemos lá em Atos 15, que foi o primeiro concílio que houve entre a liderança lá em Jerusalém, que foi para como que nós vamos lidar com os gentios. Será que se um gentio se converte ao cristianismo, ele tem que fazer a circuncisão? Será que ele tem que guardar os nossos ritos? Ele tem que guardar o sábado? Ele tem que se abster da carne de porco, daquilo que é impuro? Eles fazem esse concílio. Será que isso é necessário para a salvação? E é então que eles concluem que tanto os judeus quanto os gentios são salvos do mesmo modo, pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, nos versículos 14 e 15, ele afirma que em seu corpo Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem. Esse versículo ele pode parecer meio estranho, porque se nós lembramos as palavras de Jesus, e fala que eu não vim abolir a lei. Aí você fala, mas se ele não veio abolir a lei, o que Paulo está querendo dizer aqui? Parece que há uma contradição. Mas a abolição das leis e dos mandamentos não está em contradição com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Aqui Paulo está fazendo referência às leis cerimoniais. Paulo não está tratando das leis morais, e sim das leis cerimoniais, que tiveram a sua importância na antiga aliança. A circuncisão, os sacrifícios, os alimentos, as regras acerca da pureza, as festividades, a guarda do sábado. É sobre isso que Paulo está tratando aqui. E como eu falei, essas leis tiveram a sua importância no período da antiga aliança. Elas apontavam para algo, lembrando que era um tempo que o Messias não havia vindo. E Deus usava desses mandamentos para guiar o povo, para guiar a vida religiosa do povo. Mas todo esse sistema cerimonial do Antigo Testamento se cumpriu na cruz de Cristo. A cruz cumpriu todos esses ritos. Por isso que hoje, eu e você não precisamos mais fazer sacrifícios, não precisamos mais os homens se circuncidarem, nós não guardamos mais o sábado, porque o nosso sábado é Cristo, nosso descanso é o Senhor. Tudo isso Paulo fala lá em Colossenses 2:11,
Se você quiser saber mais, você pode ler esse texto, Colossenses 2, 11 até o 21. Você vai ver Paulo tratando como que nós lidamos agora na nova aliança. Mas é interessante porque a lei, ela tinha um propósito de mostrar a santidade de Deus e fazer distinção daquilo que é puro e impuro. Mas é uma questão muito interessante, porque nem mesmo os judeus conseguiram cumprir a lei em sua totalidade. Nem mesmo os judeus conseguiram obedecer de maneira completa a lei. Somente um, Jesus, ele cumpriu a lei. E por os judeus não terem conseguido cumprir a lei na sua totalidade, eles também estavam debaixo da maldição da lei. Não era apenas os gentios, mas os judeus também estavam debaixo da maldição da lei. Por isso que na cruz Jesus tomou sobre si essa maldição. Jesus se fez maldito em nosso lugar. Você consegue perceber a dimensão disso, você consegue perceber a dimensão daquilo que o Senhor fez. Se não houvesse as leis, se não houvesse os mandamentos, nós não teríamos a consciência do pecado. E é por nós termos a consciência do pecado que nós hoje podemos ter esse discernimento que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de alguém para botar a nossa vida em ordem. É por causa da lei que nós sabemos que nós carecemos da glória do Senhor. Jesus se fez maldição em nosso lugar. É isso que estava escrito lá na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, ele foi. Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele cumpriu a lei. E agora Jesus é Senhor, tanto de judeus como de gentios. Amém? Sabe, na cruz o muro de inimizade entre judeus e gentios veio a ruir. Pelo sangue de Cristo, os gentios foram trazidos para perto. Os povos que não tinham aliança e promessa alguma, agora se tornaram parte de uma aliança superior. A nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. As paredes de separação entre judeus e gentios foram derrubadas e a paz foi estabelecida. Porque a nossa paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. E nós vemos que de ambos os povos, Deus fez um novo homem. O que significa isso, um novo homem? Nós tratamos isso na última pregação. Nós somos feitos uma nova criatura, uma nova criação. Nós somos regenerados. Como eu falo, o cristianismo não veio para fazer você um cidadão, uma cidadã melhor. O cristianismo não veio você para se tornar uma pessoa melhor, para você buscar a melhor versão de si mesmo. Não é isso. O sacrifício de Jesus veio para que nós pudéssemos ser mortos na nossa carne e em Cristo sermos ressurretos, para que nós pudéssemos nascer de novo e viver uma vida nova, uma vida direcionada pelo Espírito Santo e não pelos nossos desejos, não pelas nossas vontades, não pelo nosso querer. O sacrifício de Jesus veio para te fazer uma nova criatura e viver uma nova vida. De ambos os povos, Deus também fez um só povo. E sabe qual que é esse povo? É a igreja do Senhor. Olhe para a pessoa do teu lado. Olhe para a pessoa do outro lado. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor são as pessoas que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que estão sendo santificados dia a dia pelo agir do Espírito Santo. Sabe, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o noivo. E nós, a igreja, somos a sua gloriosa noiva. Sabe, o sacrifício de Jesus desfez a inimizade entre os povos. E por isso não importa o lugar do mundo, onde um cristão se encontrar com outro cristão, ele saberá que é um irmão.
um irmão do sangue de Jesus. Eu me lembro de, certa vez eu li um livro, e nesse livro tinha uma história. O autor ele contava que ele estava indo, acho que se eu não me engano, junto com a esposa e mais algumas pessoas, ele era canadense e ele estava indo a um país da Europa, não me lembro qual. Mas quando ele estava lá na imigração, por aquela questão de documentos, eles estavam conversando a respeito das coisas de Deus, e um dos guardas, escutando, olhou os documentos, ele falou o seguinte, você não é um cidadão canadense. Que ele olhou, achou estranho isso, ele falou, você é um cidadão do reino dos céus, e eu também o sou. Porque ele escutou a conversa deles e perceberam que eram cristãos. E isso é muito bonito. Nós sabemos que lá do outro lado do mundo, nós temos cristãos, irmãos em Cristo. Eu lembro quando o nosso pastor Azer do Paquistão, nós temos um pastor paquistanês, nós temos igrejas das nações no Paquistão, e quando ele veio para cá, foi muito interessante, porque o meu inglês é bem ruim, né? Eu falo inglês, mas tenho minha dificuldade. E veio o Azer, que também o inglês não é a língua primária dele, mas ele já falava bem o inglês, mas com um sotaque bem carregado. E foi muito legal, porque mesmo com a dificuldade da comunicação, a gente ficou bastante tempo junto, então conversamos bastante, com o tempo começa a haver uma comunicação melhor, mas havia uma dificuldade, uma limitação acerca da língua, até a questão cultural. Eu lembro que uma vez nós estávamos num shopping, ele viu uma plaquinha escrito, sorria, você está sendo filmado, e ele olhou e falou, que engraçado, no meu país fica escrito, cuidado, você está sendo filmado, né? Que o Paquistão é bem mais complicada a situação. Mas havia uma diferença cultural, havia uma diferença de língua. Mas nós sabíamos que eram irmãos. Sabe, o sangue de Jesus é poderoso e nos faz um. O sangue de Jesus quebra as diferenças étnicas e culturais. Porque nós sabemos que em Cristo nós somos um. Amém? O texto também continua nos mostrando, e eu estou caminhando para o final, o que Deus fez por ambos os povos. Acompanhe comigo, versículo 16 ao 18, que diz assim, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai. Diga, acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Aqui nós vemos que não apenas os gentios precisam ser reconciliados com Deus. Os judeus também são pecadores, necessitados da misericórdia divina. Romanos 3, 23 fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos necessitam da graça de Deus. Tanto judeus quanto gentios alcançam a graça salvífica por meio da fé em Cristo Jesus. E a cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Deus. Sabe, a cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus satisfez a sua justiça. E por intermédio da cruz nós somos reconciliados com Deus. E Cristo é o nosso justificador. Isso é muito importante nós entendermos. O ser humano, por natureza, ele é legalista. O ser humano, por natureza, ele quer fazer por merecer. O ser humano, ele quer ser bom. Mas quando se trata da salvação, não há um justo sequer. Todos pecamos. Todos carecemos da glória de Deus. Não importa o lar que você nasceu. Eu nasci num lar cristão. Filhos de pastores desde a minha gênese, desde o meu início.
mas eu nasci em pecado. Da mesma maneira que uma pessoa que nasceu num lar conturbado, distante do Senhor, da mesma maneira que uma pessoa que cresceu distante do Senhor, vivendo uma vida torta, uma vida promíscua, ambos precisamos ser reconciliados com Deus. Isso é muito importante nós entendermos, porque muitas vezes nós, por estarmos na igreja, criamos um senso de superioridade, assim como os judeus criaram em relação aos gentios. Mas nós somos chamados para ser luz. Não somos chamados para sermos acusadores. Não somos chamados para serem aqueles que apontam o dedo. Mas somos chamados para proclamar a mensagem de paz, a mensagem do Evangelho. Proclamarmos Cristo. Foi Jesus que nos reconciliou com Deus. Foi Jesus que derrubou os muros de separação. Foi Jesus que pagou o preço do nosso pecado. Enquanto nós deveríamos estar pagando o preço da de cruz. Nós merecíamos, nós quebramos a lei. Nós ferimos o coração do Senhor, fomos nós. Mas Cristo pagou o preço. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser reconciliados. E só há um meio de sermos reconciliados com Deus. É crer no Senhor Jesus. É muito interessante no versículo 18. Fala que Ele nos deu acesso ao Pai. E essa palavra acesso no grego ela é muito legal. Porque ela faz referência à entrada na sala da realeza. Quando nós paramos, eu quero que você imagine agora uma corte real. Quando uma pessoa ela vai se achegar ao rei, ela não pode simplesmente se achegar. Alguém, uma pessoa responsável, uma pessoa que tem um cargo para isso, ela vai e leva essa pessoa ao rei com a permissão do rei. É o rei que dá a permissão. Sabe, Jesus ele nos dá esse acesso. Ele é o caminho, Ele é a porta. É por meio de Cristo que nós podemos ter um relacionamento com Deus novamente. É por intermédio dEle que os homens, embora pecadores, uma vez reconciliados, agora podem se aproximar com confiança do trono da graça. Talvez você olhe para você e não enxergue solução. Talvez você se olhe como um indigno, como alguém que está longe do Senhor. Você até tenta fazer algumas coisas boas, até tenta pesar numa balança, eu acho que eu sou mais bom do que ruim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Nós não somos bons o suficiente. Nós precisamos de Jesus. Eu quero convidar você essa noite a abrir mão de todo esse legalismo, de toda essa atitude prepotente de tentar merecer o amor de Deus. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele enviou Jesus. E é por meio de Jesus que nós podemos ter acesso ao Pai. Não é por meio das nossas obras, mas sim pela obra de Cristo na cruz. Eu quero que você deposite essa confiança em Jesus. Amém? Eu quero encerrar lendo o texto de Colossenses 3:10. Colossenses 3:10 ao 14, diz assim:
e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Diga isso, Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Diga isso, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe, o muro de Berlim ele foi derrubado pela população alemã. Já o muro de inimizade entre judeus e gentios, e Deus e os homens, foi derrubado por apenas um homem. O homem Deus, Jesus Cristo. E em Cristo nós nos tornamos uns com Deus, mas também uns com os outros, uns com os nossos irmãos. Sabe, eu quero que você olhe novamente para a pessoa do teu lado. Olhe novamente para a pessoa do outro lado. Essa pessoa é seu irmão, é sua irmã em Cristo. E há uma aliança de compromisso entre nós. Sabe, não existe uma pessoa ter uma aliança com Deus e não ter uma aliança com o seu irmão. Não existe essa ideia de eu estar aliançado com Cristo, eu falar, eu amo a Deus, mas eu rejeito a sua noiva. Pessoas que vivem uma vida se dizendo cristãs, dizendo crentes, longe da comunhão. Elas não percebem o quão grave o que elas estão fazendo. Rejeitar a noiva de Cristo é algo terrível. O Senhor pagou um preço pela igreja. E a aliança que nós temos com o Senhor, ela se estende aos nossos irmãos. 1 João 3,16. Nós conhecemos muito João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz, e nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por vós, e vós deveis dar a vida uns aos outros. Nós somos chamados a dar a vida para o nosso irmão. Nós somos chamados a viver um serviço mútuo. Vida de igreja é isso. Eu gosto de falar que na igreja tem de tudo. Na igreja nós temos pessoas que estão no início de caminhada da fé. Pessoas que são mais imaturas. Nós temos pessoas que são mais maduras. Nós temos crente que é mais chato, crente que é mais legal. Mas todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Nenhum de nós atingiu a perfeição. Porque a perfeição nós só teremos na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos aqui para amar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. E suportar aqui é questão de dar suporte, é de dar o que a pessoa precisa, ajudar a pessoa no que ela precisa. É perdoar, não guardar mágoa. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso, que eu e você temos uma aliança, porque Cristo fez uma aliança conosco. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero fazer algumas perguntas, eu quero que você reflita sobre isso. Você tem resistência de pregar o Evangelho para algum tipo de pessoa específico? Um pobre, um rico, um homossexual,
um ateu, alguém de uma religião muito diferente. A sua aliança com Cristo tem refletido em amor e serviço para com seu irmão? Ou você tem vivido uma vida religiosa individualista? Pare e pense. Como tem estado a sua vida? Você tem vivido uma vida longe do Senhor? Uma vida no qual você tem buscado fazer as coisas da sua própria maneira? Tem buscado encontrar satisfação em tantas coisas, mas não tem buscado ao Senhor? Quero dizer que Deus deseja que você faça parte dessa aliança. Dessa aliança de amor. Dessa aliança que faz parte do Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas que formam um único Deus, vivendo numa comunhão mútua, numa glorificação mútua. E esse amor que se revela na Trindade, ele passa para nós. Não há mais barreiras. Você deseja fazer parte dessa aliança do amor com Deus e dessa aliança com a amada igreja do Senhor? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu quero que você comece a orar neste momento. E comece a falar com o Senhor. Esse é um tempo seu com Deus.